Olá, pessoal. Esperar a minha colega Laura, olha aí, ela já mandou o convite. A gente vai participar juntas. Hoje, Oi, Rafa! a gente ainda estava importando. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Você está bem, né? Na Tô, medida do possível, imagino. tô muito bem. Gente, vou apresentar a Laura para minha audiência e ela me apresenta para a audiência dela, tá certo? Laura Andrade, ela que estudou a especialização em comunicação digital, marketing de dados, junto comigo, ao longo desse último ano e meio, um pouquinho mais. E ela que é mestranda em jornalismo, ela tem uma vasta experiência na área, estudiosa do ramo de comunicação, e que hoje vai participar comigo dessa live para a gente falar um pouquinho sobre fake news, que é um tema muito importante. É verdade, Rafa. Então, boa noite já para todo mundo. Então, Rafaela Gomes é jornalista também, e eu tive a oportunidade de conhecer Rafa na pós também. Rafa é especialista agora em comunicação digital e marketing de dados e também tem muita experiência com comunicação, com jornalismo, com marketing agora, né? Isso. TV, ficou aí muito conhecida também pelos seus belíssimos trabalhos na TV. Então, Rafa é competentíssima na área de comunicação, jornalismo, marketing, tudo que tem essa nossa área aí, tudo junto. E a gente hoje está convidando vocês para participar junto com a gente. Já vai mandando pergunta, comentário sobre esse tema que é tão importante, que é fake news. A gente está vivendo um momento extremamente atípico na história. Eu acho que cada momento da história, a história em si, ela passa por transformações e sempre tem um epicentro ali para fazer aquele marco. É uma guerra, é uma pandemia, é uma crise, grande crise econômica, e a gente está vivendo as coisas junto aí agora e vendo isso tudo misturado com a internet e com as fake news, que eu acho que a gente nunca viveu isso com tanta gravidade, né? É verdade, Rafa. E assim, essas coisas, né, que você citou, elas se tornam meio que uma espécie de sugestão para que a gente possa olhar o mundo, olhar a vida, olhar as coisas com outros olhos. Então, assim, eu acho que a partir de determinadas situações que acontecem na nossa vida, a gente tem que parar mesmo e verificar o que pode ser mudado, né, o que a gente vem fazendo, o que vem dando certo, o que a gente vem fazendo que de repente pode ter uma mudança e a gente não estava esperando por isso. Então, assim, essas crises, essas guerras, esses momentos que existem são realmente importantes mesmo para que a gente possa reavaliar certas coisas na vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Então, assim, esse momento mesmo que a gente para refletir sobre fake news é uma temática que já vem sendo debatida, inclusive o próprio termo fake news, ele perpassa, assim, a história, essa questão da própria temática das notícias falsas, né? Elas vêm lá dos primórdios da humanidade, mas nos últimos anos é que a gente realmente veio parar para enxergar isso e também de acordo com as próprias repercussões que tudo isso vem gerando, né? Então, é importante mesmo a gente discutir, debater sobre todos os cenários, tudo que está acontecendo nesse momento, especialmente. E assim, falar sobre fake news é muito importante, porque agora tem o que de ser estudada e de procurar uma solução para poder ali. É tipo como se fosse um curativo para o ferimento que a fake news causa, porque ela está atingindo empresas, ela está atingindo o Estado em si. Então,
Para o jornalista, a fake news tem dobrado o volume de trabalho. Porque além do jornalista lidar com a notícia, lidar com o fazer jornalístico, com a reportagem, ele tem que estar fazendo novas reportagens para desmentir o que essas fontes não oficiais estão criando e jogando e disseminando na internet. E que isso é muito grave, está gerando crises de imagens para empresas. Aconteceu na minha cidade essa semana isso. E também para o Estado. E a gente está vivendo um momento de um acirramento político muito grande nesses últimos anos e que tem reforçado essa história da fake news. É verdade. As fake news, elas são um problema, Rafa, em todos os sentidos. É um problema para nós, enquanto cidadãos, né? Que estamos aí à mercê de informações, até porque, Rafa, o contexto que a gente vive hoje é um contexto de informações que vêm de todos os lados, que vêm de infinitas fontes, que vêm de N veículos, de N formatos. Então, assim, a gente está sendo bombardeado a todo instante de notícias. Então, saber selecionar as notícias, saber que informações a gente traz para a nossa vida, que informações a gente compartilha. O compartilhamento é muito importante também. E as fake news, elas são um problema tanto para o jornalista, né, que ele precisa aí tentar, digamos assim, educar a sociedade para o combate à desinformação também, e driblar tentando oferecer também um cardápio de informações para que a sociedade ela possa consumir. Então, as fake news, elas são um problema muito grande e precisam realmente que a gente leve esse debate para mais pessoas, para que haja mesmo uma educação midiática, podemos dizer assim, Rafa. E nesse ponto de falar em educação midiática, a gente tem que analisar um fato muito interessante. Recentemente eu estava assistindo uma palestra de Murilo Gun, que ele disponibilizou online, e ele falava o seguinte: no Brasil, a fake news ela dissemina com muita facilidade por causa do WhatsApp. Por quê? Todas as empresas de comunicação via celular, elas liberam para o usuário um determinado plano de internet com o WhatsApp grátis, incluso. Então, a maior parte da população brasileira, ela não tem acesso à internet, a acessar sites. Vou acessar o G1, o Estadão, aqui no nosso estado, o G1 Paraíba, o Portal Correio, jornais mesmo. As pessoas estão ali recebendo textão via WhatsApp. Então, foi minha tiazinha que passou para mim, acho que é verdade. Vou passar para o grupinho de fulano do trabalho. E isso, a sede é do ser humano, de repassar a notícia primeiro, de trazer a novidade primeiro, faz com que a pessoa se sente naquela vontade de dar o furo jornalístico, trazer a informação em primeira mão para os nossos próximos, e tudo isso se espalha muito rápido e quando vê, perde o controle. E assim, você lançar uma notícia desmentindo no dia seguinte, o impacto é muito menor do que a fake news tem em si. É muito grave. É sim, Rafa. Inclusive, assim, eu não sei do seu ponto de vista aí, da sua família, mas aqui em casa, assim, eu tenho alguns tios e tias que eu já vi mesmo compartilhar informações falsas e eu cheguei e tentei mesmo dar uma orientação. Olha, ensinar algumas coisas, né, que a gente aprende no dia a dia para tentar reconhecer mesmo o que são notícias verdadeiras, o que são notícias falsas. Mas aí, Rafa, tem um grande problema nisso, porque eu estava vendo um vídeo de um professor da UFBA falando um pouco também sobre a questão de verdade e falsibilidade. E ele parte de um princípio que ele diz o seguinte: dependendo das crenças, dos valores, do que as pessoas acreditam, mesmo que, por exemplo, as agências de checagem de notícias, mesmo que elas informem que aquela notícia está errada, que aquela informação dentro daquela notícia está errada,
mas de acordo com crenças, valores, costumes das pessoas, elas ainda assim não acreditam. Então, é um problema muito grande exatamente por isso, porque é uma questão de descrença, de desconstruir também as crenças das pessoas. Tem gente que não acredita na ciência. Vamos logo trazer aqui já para esse contexto das do coronavírus, por exemplo. Tem gente que não acredita na ciência, tem gente que acredita, por exemplo, só na religião e a ciência está errada, por exemplo. Então, mesmo que aquela notícia, do ponto de vista científico, esteja correto, mas as pessoas, se não acreditam na ciência, elas vão desconfiar que aquela informação não está certa. Então, também é um problema nesse sentido. E aí, a gente fica à mercê mesmo de tentar explicar a essas pessoas que tem coisas que, sabe, Rafa, que tem coisas que só a ciência que vai explicar mesmo, e que a gente tem que deixar um pouco de lado determinadas crenças que a gente tem, para a gente poder olhar as notícias, a informação com um olhar mais criterioso. E é uma questão mesmo de reeducação, sabe? Eu vou só dar uma paradinha no debate, que está muito bom, para mandar um abraço para algumas pessoas que estão assistindo. Fábio Antério, meu primo, lá em João Pessoa, está assistindo. Epitácio Germano, nosso colega de pós-graduação, está aqui, já mandou sinal dizendo que está assistindo. Tem uma galera aqui. Um abraço e um agradecimento para todos vocês. E se vocês quiserem contribuir com algum comentário, vão falando aí que o tema do fake news é muito importante para a gente. A participação de vocês. Nesse viés aí que você acabou de citar, eu estava assistindo esses dias Leandro Carnal, ele é um sociólogo, um filósofo muito conhecido, para quem está assistindo e conhece. Ele é incrível, eu sou muito fã dele. Ele deu uma entrevista de quase 1 hora para a CNN, está disponível no YouTube, inclusive. E ele fez um recorte histórico falando sobre como as sociedades se comportaram diante das outras epidemias que o mundo sofreu, a gripe espanhola e etc., a peste. E tudo que está acontecendo agora, as sociedades viveram lá atrás. Então, teve o período da não aceitação, teve o período do empresariado querer... não vamos voltar a trabalhar porque a economia, as pessoas queriam salvar a economia e não priorizar a saúde e a vida. E nesse debate todo, principalmente a negação à crise, a negação ao fato da doença. As pessoas naquela época passaram por isso, não acreditar na ciência, na doença, viam a doença matando e não acreditavam. E é incrível como hoje, com tantas fontes de comunicação, que a TV está aí, o rádio está aí, a internet está aí, onde todos nós somos consumidores e produtores de conteúdo, e ainda assim a gente vê a mesma coisa se repetir. É inacreditável, mas para quem estuda a história, e a história da comunicação principalmente, é engraçado fazer esse recorte e perceber o quanto que a sociedade ainda está presa a isso da negação. E isso vai fazer com que essa crise, no lugar de passar mais rápido, porque com as medidas de proteção tenderia a que isso pudesse passar de uma forma mais leve e mais rápida, há um período de isolamento social ter que se estender ainda mais, porque as pessoas não estão aceitando, não estão cumprindo. E, enfim, isso tem uma série de consequências. Aí, na sua cidade, Mogeiro, né? Eu não sei como é que as pessoas estão se comportando no Cariri, mas aqui na minha cidade a gente vê muita gente na rua. A gente vê as pessoas saindo nas praças e tudo mais, caminhando, praticando exercício, como se nada estivesse acontecendo. Rafa, eu acho que assim, esse é um problema que inicia lá hierarquicamente com os nossos governantes. Porque
a gente viu desde o início, né, desde as primeiras repercussões sobre a questão do vírus, enfim, desde os primeiros momentos que determinados governantes, inclusive o nosso presidente, né, e aqui eu não estou fazendo crítica a ele, eu estou apenas colocando as informações que a gente tem conhecimento, que logo de início ele tentou minimizar a situação, não sei os motivos dele, mas assim, logo desde os primeiros momentos ele tentou suavizar a pandemia, e a gente sabe que por ser pandemia, o próprio termo pandemia já diz para a gente que é algo muito grande, é algo muito que demanda realmente um olhar muito grande, uma atenção. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. O exemplo está nas pessoas que estão ao nosso redor, o exemplo está nas pessoas que a gente se espelha. Então, se eu dou o meu exemplo, por exemplo, eu espero que as pessoas também sigam, né, as orientações e tal. Mas se determinadas pessoas, determinados governantes não dão o exemplo, fica difícil também para que aquela população, especialmente que não tem assim acesso, que não teve acesso à educação e de certa forma assim também a gente não pode generalizar que tem pessoas que também não têm acesso à informação, né? A gente não pode também esperar que elas tomem certas atitude, se a gente também não dá o exemplo. Aqui mesmo, logo no início, o meu avô, ele tem 82 anos, e assim que começou a divulgação Fica em Casa, ele não queria saber, não, ele dispensava comentários e fazia o que ele queria, saía na rua tudo, e a gente foi aos poucos, um trabalho mesmo de formiguinha. Vovô, o senhor não pode, assim, assim, assim. Até que eles começou a se conscientizar e encomendou umas máscaras para a menina aqui que estava fazendo máscara. Ele mesmo foi lá, encomendou e agora só usa, assim, não sai mais de casa e quando sai para cá, porque ele mora na mesma rua que eu, ele já toma os cuidados. Então, assim, eu acho que é um trabalho mesmo de conscientização e aos poucos a gente vai tentando mudar essa realidade. Eu sei que tem muita gente cabeça dura, Rafa, que independente do que se diz por aí, não tá nem aí, sabe? Mas a gente também não vai levar muito em consideração, porque são pessoas meio que ignorantes, né? Que infelizmente não se abrem mesmo para o que está acontecendo. Aí como você disse, a gente perde, toda a sociedade perde, porque ao invés de a gente avançar, né, a gente meio que está dando passos bem lentos, e eu espero que assim a gente consiga sair dessa, que não demore muito, mas se todo mundo fizer a sua parte, com certeza a gente conseguiria avançar muito mais rápido. Com certeza. A Netflix ela lançou agora um documentário. O nome dele é Coronavírus e Uhum. analisando essa epidemia e falando desde os primeiros estudos que identificaram o vírus em 2005, mas que não consideraram que seria um vírus de ameaça à espécie humana e que só depois, há 3 meses antes de identificarem o primeiro contágio para a espécie humana, eles conseguiram ver o quão grave isso poderia ser. Só que o próprio governo da China minimizou o problema. Começou lá, e com esse governante minimizando e com outros países com situação de precariedade na saúde, na região da Ásia e tudo mais, também ignorando. Aí veio Itália ignorando. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente não está criticando Sim. o partido em si, mas por ser figura pública. E a gente sabe que assim como uma menininha, um adolescente vê uma mulher numa novela usando um brinco e vai querer reproduzir aquela atitude, você que é a pessoa que é fanática por um determinado partido num país que é eleitoreiro como o nosso, que muita gente considera o período eleitoral como se assiste um jogo de futebol, a gente sabe que as Uhum. pessoas vão reproduzir
as atitudes daquele governante ao qual, aquele político, aquela figura pública ao qual se espelha. E isso é muito delicado e principalmente para o jornalismo em si conseguir apoiar o papel da ciência. A gente, como jornalista, sabe o quão difícil é ficar mostrando todos os lados numa situação como essa. É muito preocupante como você vai construir a notícia para poder repassar aquilo e conseguir mostrar para a sociedade que o caminho é pelo que a ciência está dizendo. Que a gente tem que se apegar a isso nesse momento. É sim. E eu volto àquela questão que eu estava comentando sobre verdade e falsibilidade. Existem alguns critérios, Rafa, que a gente precisa adotar no nosso dia a dia para que a gente consiga visualizar o que é uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Então, por exemplo, alguns critérios como o próprio título, né? Tem títulos que são bem superficiais ou tem títulos que são bem explícitos demais. Então, a gente já tem que ter cuidado com o título da notícia. A gente também tem que ter cuidado com a data de veiculação de uma informação, porque às vezes, por exemplo, a notícia ela já não é nova, toda notícia ela tem que ser nova, né? Se não for nova, já descaracteriza a notícia. Então, assim, às vezes, digamos, tem uma informação bem antiga e chega agora. Então, a gente já tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado também com a fonte, porque, assim, a gente conhece quem são os portais de notícias que têm credibilidade, a gente conhece quais são os veículos que têm credibilidade. Então, dependendo do portal, dependendo do meio de onde vem aquela notícia, a gente já tem que desconfiar. Se for um site que a gente nunca nem viu na vida, então é bom já ficar bem atento a isso. Publicidade também, às vezes a gente abre um site e não tem publicidade. Então, quer dizer que ninguém quer relacionar sua marca àquele site. Talvez porque o site seja, até o próprio site seja fake, ou talvez porque em alguma situação ali ninguém queira relacionar sua marca àquele site. Então, tem que ver também isso direitinho. Não é só uma questão de notícia por notícia, é uma questão muito mais genérica, né? É uma questão de observação mesmo. E ao longo do tempo a gente vai se reeducando a enxergar isso. Às vezes, né? Sim, às vezes você já tem o hábito. Por exemplo, eu já tenho, por exemplo, alguns portais de notícias que eu sigo e quando eu preciso obter informações sobre aquela notícia de outros portais, de outras fontes, eu procuro outras que eu já tenho confiabilidade. Então, eu não vou procurar de um site que eu nunca nem vi na vida, só porque eu achei que a informação poderia ser interessante. Então, assim, a gente mesmo vai começando, aos poucos, a trazer para a nossa vida aquelas coisas e elencar que a gente já vê que são credíveis. E aí, no nosso dia a dia, a gente vai buscar mesmo aquelas fontes que a gente sabe que realmente fazem um trabalho certo. E também outra coisa, Rafa, a gente associa muito o veículo, o portal, enfim, o meio, a quem está por trás dele. Então, por exemplo, quando eu procuro algum portal, algum blog, eu vou logo procurar quem é aquele blog, quem faz parte, quem é a equipe que está por trás. Eu sempre procuro isso. Quem somos? Geralmente nos blogs, né, nos portais, sempre tem aquela partezinha, quem somos? E aí ele mostra como surgiu aquele portal, quem são os idealizadores, desde quando. Então, é importante também a gente procurar saber quem está por trás daquele perfil, né? E porque às vezes a gente se pega muito a esses grandes portais de notícias, né? A esses portais que estão por trás desses grandes conglomerados de comunicação.
mas tem muitos portais pequenos, tem muita mídia independente que está trazendo um trabalho muito bom que às vezes a gente deixa, né? Às vezes a gente deixa de consumir aquela informação porque a gente acha que não está, porque a gente acha não, porque a gente vê que não está associada a um grande portal de comunicação. Mas se você vê que às vezes tem um jornalista que você conhece, que está por trás daquele meio e você está deixando de consumir uma informação que também pode acrescentar ao seu repertório, simplesmente porque você não se deu abertura para conhecer algo novo. Então é muito importante também você olhar nessa perspectiva. Isso é muito de treinar o olhar em relação a isso que você falou. Então, assim, é meio que um tutorial. Para a gente que trabalha na área, já é muito fácil, porque a gente está fazendo esse exercício diariamente. Mas para quem não, quem consome muito o que é compartilhado via WhatsApp, é importante o quê? O texto que você recebeu veio com um link. Olha como é que está escrito esse link. É algum nome conhecido? Às vezes as pessoas olham lá e tem um G, alguma coisa simulando que é G1. E na verdade não é. Uhum. Às vezes a gente vê a notícia com o título todo escrito em caixa alta. A gente sabe que no jornalismo, jornalistas não escrevem título em caixa alta. Jornalistas não escrevem um texto todo feito em caixa alta e ficam compartilhando no WhatsApp. Às vezes o título vem com erros de português. Então, isso também é uma coisa para você olhar. Cara, o jornalista publicou isso com um erro de português. Será que isso é verdade? Quem escreveu isso? Como foi isso? Então, atentar a essas coisas. Outra coisa que é interessante, essas fake news, elas sempre vêm com uma chamada para a urgência. Ela sempre vem com alguma coisa em caixa alta escrito, atenção, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou então vem, urgente. E você, quando começa a observar isso, opa, peraí, vai ligando esses pequenos sinais de alerta para você ir juntando isso tudo e identificando, olha, eu acho que essa fonte não é confiável não. E peraí, deixa eu ver se algum site que eu conheço, site de fulano, site de ciclano, publicou algo sobre, antes de compartilhar, porque aí a gente está vendo agora o governo do estado da Paraíba teve que tomar uma atitude de uma lei. Então, as pessoas estão compartilhando notícias falsas associadas ao assunto epidemia, pandemia, elas podem pagar uma multa de tão grave que está a situação. Então, você precisa agora, até por conta de uma lei, estar atento ao conteúdo que você está passando para frente, passando adiante. É verdade, Rafa. Tem um tipo de jornalismo que é especializado exatamente em fazer checagem de notícias, que é o fact-checking, né? Então, assim, a primeira agência de notícias que começou esse trabalho aqui no Brasil é a agência Lupa. E eu acompanho ela aqui no Instagram e eu acho muito interessante, porque ela realmente faz esse recorte lá do Instagram, do Facebook, do próprio WhatsApp também, daquelas informações que estão veiculando constantemente e que têm muita relevância para fazer a checagem. Às vezes, não toda a informação ela está errada, mas às vezes uma ou duas linhas, por exemplo, da notícia, ela está incorreta, o que faz com que também seja enquadrado na categoria de fake news. Então, eu acho muito importante também o trabalho dessas agências de verificação, porque elas fazem meio que um trabalho de informação, né? Eles combatem a desinformação. Então, eu acho que quem está aqui assistindo nossa live e tiver a oportunidade, já procura lá a Agência Lupa, porque eles fazem um trabalho muito bom, Rafa. E, assim, coisas mesmo do WhatsApp, eu vejo que eles têm esse contato, esse acesso daquelas postagenzinhas do WhatsApp, que a gente às vezes ignora, assim, mas eles estão lá trabalhando firmes e fortes e fazendo essa verificação, às vezes, como eu te disse, às vezes é só uma linhazinha que está incorreta, mas está incorreta, se enquadra como fake news, e o trabalho deles é muito bonito.
Tem também outro perfil aqui no Instagram que eu sigo, que é Redes Cordiais. Eles meio que fazem o mesmo trabalho da agência Lupa, mas não é a questão da verificação. Eles fazem o trabalho de educação midiática, o que meio que dialoga com o trabalho da agência Lupa. Então, é importante também, além da questão da verificação, a gente fazer mesmo uma reeducação midiática, e eles dão muitas dicas bacanas sobre isso. Então, já é mais um perfil que quem tiver interesse na temática já pode correr lá e acompanhar o trabalho deles. É Agência Lupa e Redes Cordiais. E isso bate essa questão da educação para o consumo, para a absorção da informação, já como nosso colega aqui botou no comentário, né, Miranda? Ele acabou de falar. Vocês acham que a maneira de como lidar com a desinformação mudou hoje? Eu acho que ainda está se estudando uma forma de construir uma educação para a informação na internet. A internet é muito nova, ela não é o futuro, ela já é presente. Não adianta a gente estar falando de internet como se ela fosse uma mídia que no futuro, não. Ela já muda a nossa vida e todos os dias ela tem algo novo surgindo, uma ferramenta nova. Amanhã pode ser que o Instagram não exista mais e que a gente não esteja fazendo live, a gente esteja usando uma outra ferramenta para estar distribuindo o conteúdo que a gente produz. Mas é como a gente se educar o nosso olhar para poder consumir e o que a gente está consumindo e repassando. Porque quando a gente repassa, a gente é meio que coautor daquele conteúdo, porque as pessoas vão acreditar, porque é a Rafaela que está passando. Porque é Laura que me mandou. Então, é muito da gente ter esse sentimento de responsabilidade. Viviane falou aqui, ó, igual a site de compras, tem muito fake, saber qual é o verdadeiro. Isso aí está mais associado a golpe. E muita gente quis aplicar golpe agora nesse período do benefício dos R$ 600 que o governo deu. Foram criados quase 30 aplicativos fake para as pessoas se inscreverem e fazer aquele cadastro para receber o benefício. Então, você imagine quantas pessoas disponibilizaram seu nome e seu CPF, e com isso você consegue até fazer empréstimo num banco com esses dados. Então, aí já vai para aquela questão da lei de proteção de dados, que foi adiada para ano que vem, ia ser agora em agosto. É uma coisa muito louca, mas para você ver o quanto que informação e o que a gente coloca na internet, é importante a gente ter esse cuidado e não acreditar em tudo, até para não cair num golpe como esse e você sair lesado em dinheiro, financeiramente. Viviane Cabral, minha prima, Rafa, ela está acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro. É legal. E, assim, só complementando, eu lembro que bem no início, assim, quando a internet começou a se popularizar, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu lembro que as pessoas tinham muito medo de fazer compras, não é? Online, porque logo de início ficou aquele medo, aquela tensão. Aí depois, quando todo mundo começou a experimentar e tal, aí agora já foi o efeito reverso. Todo mundo já não tem mais aquele cuidado, né, que se tinha antes. O medo também, de certa forma, passou um pouco, né? E ainda tem gente que tem medo, mas podemos dizer assim que o medo ele ficou um pouco de lado. As pessoas já entregam mesmo suas informações de bandeja e esbarram naquele conceito de gatilhos, né, Rafa? Porque por trás de tudo isso tem pessoas com intenções das mais variadas e, assim, tanto tem as intenções positivas, né, de quem oferece algo para pegar sua informação e lhe oferecer também um conteúdo específico para que você consuma aquele conteúdo de acordo com o que você gosta, mas também tem aqueles, vamos dizer assim, aqueles hackers que querem suas informações para fazer coisa péssima, né? Coisa ruim. Então, eu acho que assim, é uma questão da gente mesmo ter bastante cuidado, voltar um pouquinho atrás, quando a gente tinha mais cautela ao fornecer nossos dados,
vem aí a lei de proteção de dados que vai dar um pouco mais de subsídio, mas até lá a gente já pode ir trabalhando aos poucos, né? Não oferecendo nossas informações para todo mundo. E é importante mesmo que os dados são importantes para que a gente ofereça, a gente, enquanto profissionais de marketing, possa oferecer um conteúdo direcionado para o público. Mas é importante também que o público tenha cuidado realmente ao disponibilizar essas informações, porque às vezes é só coisa ruim, né? É só malandragem. Malandragem. Então, é como Você tu diz, Rafa, é associar mesmo quem é que está oferecendo esse tipo quer de confiar, vantagem. A confiabilidade, exatamente. porque eu acho que na internet, você falou bem, que no começo as pessoas eram desconfiadas. E com o tempo, o pessoal foi perdendo medo e deixou essa desconfiança de lado ao ponto de confiar totalmente na internet. Como se tudo que estivesse na internet. Eu vi na internet que. Eu vi na internet, então é verdade. Então, isso serve para as fake news, isso serve para um cadastro que você vai responder, para os dados que você vai colocar, porque você vai lá, você preenche um cadastro desse num aplicativo falso, coloca lá teu nome completo, teu CPF, teu RG, você entregou de bandeja para uma pessoa completamente desconhecida e muito provavelmente mal intencionada, tudo que você precisa para ir até um banco fazer um empréstimo, para fazer compras, criar um cartão de crédito e fazer compras no teu nome. E quando pensa que não, você chega uma carta para você do SPC. Isso já eu tô falando porque já aconteceu com pessoas conhecidas do meu ciclo social que acabaram caindo nessa por uma bobagem. Você responde um simples cadastro, ela diz, eu vi na internet um curso tal, tem um e-book, não sei o que eu vou receber gratuitamente. Você disponibiliza todos os seus dados ali. Quem é essa pessoa que está pedindo? Por que ela quer meu CPF? Então, assim, por que quando alguém liga para sua casa e diz, me confirma teu nome completo e teu CPF, você fica desconfiado e na internet não? Uhum. É, Né? Por que você desconfia da notícia que está saindo na TV e o que chega, um texto que chega para você por WhatsApp, você não desconfia? Então, a gente precisa resgatar isso da desconfiança para poder fazer uma leitura mais correta de consumo de informação, mais aproximado da verdade nesses tempos, principalmente dessa pandemia que a gente está vivendo. Rafa. Inclusive, eu coloquei aqui essa semana um dado que eu vi que 70% das pessoas já acreditaram em uma fake news relacionada à pandemia. E eu achei isso muito significativo. 70% é um número muito alto, é muito mais da metade das pessoas, né? Então, assim, é, já falando de saúde, né, de pandemia, que a gente vê que é um tema muito importante, e a gente saber que as pessoas estão desinformadas com relação a isso, volta para aquilo que a gente estava falando no início, a questão de usar máscara, a questão de entender o que a gente pode fazer mesmo para avançar no combate a isso. Então, se as notícias não ajudam, se as informações não ajudam as pessoas a olharem para o problema, o que é que vai acontecer? Então, assim, é a gente ficar de boca aberta mesmo com esse número elevadíssimo. 70% é um número muito alto e a gente não avança mesmo nesse combate, nesse desafio, eu acredito que exatamente por causa disso. E como a gente sempre estava comentando desde o início, a questão da disseminação, né? Começa lá, mas as pessoas também disseminam, compartilham, mandam um para o outro. Então, não tem como cortar esse mal pela raiz, porque não tem-se mais controle sobre a informação que sai daquele polo, né? E não só, Rafa, com relação a isso de saúde, de pandemia, mas veja só, a gente está se aproximando de uma eleição, né? A gente lembra que
essa nomenclatura fake news, ela teve muita repercussão nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Foi quando essa palavra fake news, no termo inglês mesmo, ela ganhou muita força, porque foi usada lá nos Estados Unidos e fake news, como nós conhecemos, foi a partir de um contexto político, de um cenário político. E a gente está chegando nas eleições desse ano, e é também uma preocupação muito grande, porque muitos candidatos utilizam de informações, de notícias falsas, para denegrir a imagem do outro, para que ele possa ser beneficiado num contexto de eleição. Então, é muito importante também que a gente traga essa discussão para esse cenário político, porque tem muitas mais intenções aí por trás também das fake news nesse contexto, sabe, Rafa? E para você, no universo, num período eleitoral, você, além de estar fazendo campanha, desmentindo que as pessoas criam sobre você, é muito delicado para o candidato, para as pessoas que estão conhecendo o trabalho ou aquela pessoa que pode ser a escolha de voto dela. A gente precisa compreender um pouquinho como é que funciona as redes sociais, principalmente, para que a gente possa estar ciente de que às vezes a gente está recebendo notícia que nos agrada apenas, né? Porque se você faz o teste, passa um dia no Facebook e começa a curtir só coisas, vou falar sobre partidarismo, abrir se você começar a curtir só coisas da direita, o Facebook vai entender que você consome aquele tipo de conteúdo e aquilo te agrada. Ele quer que você fique mais tempo online. Então, se você curte aquele tipo de notícia, para te deixar mais tempo online, ele vai começar a moldar o que aparece para você, para que você permaneça mais tempo na rede, logado nele. Então, as pessoas precisam entender que você não pode estar nos extremos. O extremo, ele é perigoso na internet. Se você consome o extremo, o lado a internet vai começar a te apresentar muito o lado A para que você fique mais tempo logado. E o lado B, a mesma coisa. Então, isso para redes sociais, Instagram, Facebook, é muito importante que as pessoas estejam atentas ao tipo de conteúdo que consome nelas e consiga acessar sites com fontes seguras para poder bater com aquilo que está chegando para ela via Facebook e via Instagram. Isso também é um hábito que a gente vai construir, porque isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? As pessoas começaram a ficar nesse extremismo e isso foi muito alimentado pelo Facebook na época. Existiu muita coisa relacionada ao universo de dados e isso trouxe prejuízos para a veracidade de muita coisa que era veiculada naquele período eleitoral. Se reproduziu no Brasil e a gente pode, infelizmente, ter isso acontecendo novamente esse ano nas eleições, como a gente já está vendo acontecendo no período de pandemia. É muito, muito delicado e as pessoas precisam estar atentas a isso. A gente precisa ter um olhar, Rafa, mais técnico também para essas coisas. Tem a questão do algoritmo, dos algoritmos, né, da rede. Porque assim, nada hoje é aleatório. Tudo, principalmente tudo que a gente vê dentro do contexto digital, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Então, a gente vê hoje, por exemplo, temos marketing de dados, temos jornalismo de dados. Por que isso? Porque os dados, eles oferecem ao jornalismo, oferecem ao marketing possibilidades mais direcionadas para que o foco ele aconteça. Então, da mesma forma, acontece com os navegadores, como o Google, acontece com as redes sociais. Elas captam, elas traçam, né, o perfil de quem está ali. Elas traçam o perfil, então elas oferecem para a gente
algo que está dentro do contexto da gente, não vem nada aleatório. Do mesmo jeito são os políticos, né? Eles não vão, todas as estratégias que eles formam de campanha eleitoral é com base em informações. Eles não fazem as coisas aleatoriamente. Tem que ter uma informação, uma não, várias informações por trás que subsidiem isso. Então, é importante a gente também ter um olhar mais criterioso, que nada acontece por acaso. Você não recebe um anúncio, por exemplo, na sua rede social, sem que você, em um momento anterior, tenha pesquisado, por exemplo, sobre aquele produto ou aquele serviço. Então, tudo é direcionado. Tem também a geolocalização, por exemplo. Só do fato do seu celular, do nosso celular, estar com aquele iconezinho de localização ativado, aquilo ali já abre um precedente para inúmeras formas de captarem sua localização e de traçarem também dentro do exatamente seus hábitos, o que você fala, o que você faz, tudo aí é captado e nada vem do nada, nada vem do acaso, tudo tem já uma função por trás. E os dados, os algoritmos, toda essa parte de programação mesmo, elas estão aí exatamente para fazer isso. Então é importante a gente ter um olhar mais criterioso e saber selecionar as coisas, entender por que a gente recebe determinado anúncio, entender por que determinada marca aparece mais para a gente e às vezes outra não aparece. Então, é um olhar mesmo criterioso que a gente tem que ter sobre as coisas. Pessoas... E é esse olhar criterioso, e é esse olhar, só para concluir, é esse olhar criterioso que a gente tem que ter sobre a vida, não só sobre isso aí, mas sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que aparece para a gente. A gente tem uma cartela de coisas dentro desse universo digital para a gente saber escolher, mas a gente precisa ter, sobretudo, uma visão crítica mesmo para saber o que a gente vai escolher trazer para a nossa vida e o que a gente vai deixar para lá. É como esse monte de informações que a gente tem aí de todos os lados, de todo lugar, a gente não vai consumir isso que a gente vai enlouquecer. A gente tem que separar o que a gente vai trazer para o nosso repertório e o que a gente não vai trazer. Quem quer entender um pouquinho de como o Google, Facebook e Instagram funcionam em relação a essa questão de anúncios e de como eles traçam, de como eles conhecem mais a gente do que as pessoas da nossa casa, às vezes. É verdade. Se você for no Google e passar 5 minutos pesquisando um produto, por exemplo, vai lá e eu, mulher, começo a pesquisar carrinhos de bebê. E eu passo 5 minutos pegando ali, muito provavelmente, em instantes, quando eu for para o Instagram, vai aparecer para mim um anúncio patrocinado de alguma loja de produtos infantis voltados para mães. E eu vou numa loja e passo 5 minutos ali pesquisando um tênis de corrida Nike. Daqui a X tempinho, não muito, vai aparecer um tênis Nike patrocinado para mim ali no Facebook e no Instagram. Então, eles traçam os nossos hábitos. E isso não serve só para produtos, gente. Isso serve também para o que a gente acessa e as páginas, os conteúdos das páginas que a gente segue nas redes sociais também. Então, é dessa forma que esses algoritmos vão funcionando para que a rede social se mantenha interessante e a gente passe mais tempo lá naquela barra de rolagem do Instagram ali, passando aquele período e rodando quilômetros e quilômetros de informação em imagem e texto, e isso também no Facebook. Então, se a gente tiver esse olhar mais treinado para poder entender como é que as redes sociais fazem para manipular, para que a gente permaneça mais tempo logado, a gente vai entender que isso é meio que uma Matrix. A gente tá preso nessa história e a gente tem que saber
onde é o caminho da liberdade. Então, os extremos nunca são não vão ser os melhores caminhos. Você tem que estar consumindo ali dos dois lados para construir um olhar crítico sobre o cenário. Nem dá para ser sempre A, nem dá para ser sempre B. Você tem que estar ali no centro, avaliando tudo, para você não cair na tentação do extremismo, porque ele é perigoso. O extremismo ele é perigoso. E principalmente nessa questão de fake news. Tanto que agora você vai fazer denúncia de fake news por denúncia aqui no estado. Então você vai ligar 197 para fazer denúncia sobre fake news e a pessoa corre o risco aí de ter uma penalidade por causa de uma lei. Inclusive, existe a CPMI, né, das fake news. Tem um senador, inclusive da Bahia, agora não me recordo o nome dele, que ele é quem é o responsável, né, o presidente dessa CPMI. Então, para você ver, Rafa, como isso tem assim repercussões muito gigantescas para chegar ao ponto mesmo de ser criada uma CPMI para ser investigado algo que está relacionado com as fake news. E não é num patamar muito pequeno, a gente está falando de um patamar muito grande, de pessoas da alta cúpula do Brasil envolvidas aí em questões de disseminação de informações falsas. E é muito importante mesmo que os órgãos eles façam leis, eles criem algo que proteja mesmo a sociedade contra isso. Não só a gente fazer um trabalhozinho de formiguinha de tentar combater os jornalistas, de tentar combater a desinformação, mas as grandes representatividades mesmo, dos órgãos que podem mesmo ajudar a gente nesse sentido. É importante que eles façam isso, incentivem, divulguem cada vez mais publicidade com relação a isso, utilize a mídia para, sabe, não só falar da questão da reeducação, como eu disse, mas falar da questão da punição, do que se acontece com tudo isso. Eu lembro que teve um caso de uma mulher que ela foi morta por causa de fake news. Ela foi as pessoas da rua dela, da rua não, da comunidade dela, não lembro agora, acho que foi no Rio de Janeiro, chegaram a assassinar ela porque acreditavam que ela estava envolvida com questão de bruxaria, de magia negra contra crianças. Então ela foi morta e na realidade ela não estava praticando isso. E ela teve sua vida aí deslacerada, né? Enfim, de uma maneira muito brutal, exatamente por causa de notícias falsas. Então, a lei também precisa atuar nesse sentido, eu acredito, e fazer mais punições, fazer punições cada vez mais severas, porque isso é um problema muito grande também. A mulher foi morta, imagine quantas coisas, né, estão aí se agravando por causa disso. Por isso, Rafa, que a gente é um problema que a gente tem mesmo que bater na tecla e cada um de nós somos responsáveis por cada situação mesmo de ruim que acontece, porque nós estamos também, de certa forma, deixando com que isso aconteça quando a gente não faz a nossa parte, né? Em relação a isso, eu quero abrir um parêntese, porque como eu passei por meios de comunicação tradicionais, offline, como TV Borborema, TV Paraíba e TV Correio, e neles eu presenciei experiências de que quando o meio de comunicação tradicional erra, ele é processado. Então, a gente tem que não só processar a empresa que publica, que erra e por algum motivo publica algo e isso causa uma injúria, traz um prejuízo para a imagem de uma empresa, de uma instituição ou de alguém. As pessoas também têm que ter essa responsabilidade na hora de informar, já que agora todos nós somos informadores, se eu vou usar esse termo, todos nós estamos produzindo conteúdo, então a gente precisa
compreender que a punição ela é muito importante nesse aspecto para que isso não continue trazendo tanto prejuízo para a vida das pessoas, para a vida das empresas, para as instituições. Uhum. Porque é como você citou um caso excelente, uma pessoa que perdeu a vida por causa Uhum. de uma informação falsa. É muito grave. Você citou o nome do senador, eu abri aqui o Google para colar. O nome dele é Ângelo Coronel, né? Coronel, PSD, Aham. e ele está presidindo Isso. essa CPMI das fake news. Isso é Aham. muito importante que a gente esteja. Se o Senado está à frente, está nessa batalha para que coisas possam ser descobertas, ser esclarecidas, na verdade. É importante que as pessoas parem entendam que o objetivo é esclarecer, né? Uhum. Na esfera política, quanto numa informação falsa sobre o coronavírus. Aqui na minha cidade, numa determinada empresa, uma pessoa esteve doente e começaram a publicar que tinham 5 funcionários doentes. Então, isso traz um prejuízo para a empresa. As pessoas vão começar a achar que aquele local é o epicentro do coronavírus na cidade. Então, Vai abrir um precedente para que as pessoas possam, né, criar a opinião delas sobre aquilo. justamente, Realmente. e corre uma coisa na rede social e aquilo, até que a empresa consiga gerir essa crise, Já foi. ela já passou X dias fechada, ela já caiu o fluxo de clientes nela, seja presencial ou seja delivery, traz um prejuízo para o cofre da empresa, para o financeiro da empresa. E isso também numa prefeitura, num hospital, tem X casos e o hospital não está querendo divulgar a verdade. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas o que é que as fontes oficiais estão divulgando. Então, Uhum. estar atento é o Instagram do governo do estado, é o aplicativo do coronavírus do Ministério da Saúde. Tudo isso pode servir de um norte. Claro que a gente está vivendo uma situação que no Brasil não tem muita testagem, é um dos países que menos testa, então tem uma subnotificação muito alta. Eu conheço pessoas que tiveram todos os sintomas e não fizeram o exame. Mas, ainda assim, é importante que a gente esteja alinhado com fontes oficiais, porque o textão do WhatsApp, lá do grupinho da família, às vezes ele não informa, ele desinforma e traz prejuízo para você. Sim, Rafa. Como estamos aí no nosso horário? Isso, está faltando 2 minutos aqui. Vou 2 agradecer. minutinhos? Isso, 2 minutinhos. Pronto, que a gente fecha em 1 hora, né? O Isso, nosso debate de hoje. isso. Pronto, Rafa, eu vejo que tem mais gente perguntando aqui, mas eu acredito que a gente já respondeu, né? Em algum momento da nossa discussão. Isso. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que comentou, que contribuiu aí com o nosso debate. As pessoas que ficaram, teve algumas pessoas que ficaram aí do início ao fim, muito obrigada. E agradecer você, né, por essa discussão tão rica, por poder trocar aí esse conhecimento todo e repassar para as pessoas que estavam assistindo. Foi muito legal. Foi muito bom mesmo, Rafa. Eu que agradeço também pela oportunidade da gente debater aí um tema tão importante, né, para a nossa sociedade, para a gente enquanto profissionais também. E vamos voltar mais vezes, tentar trazer novamente esse tema com perspectivas diferentes, né, que eu acho que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla. E gostaria também de agradecer a todos que ficaram por aqui, que deixaram seus comentários, seus likes, que compartilharam com outras pessoas. E muito obrigada de verdade. Inclusive também é Tasso Germano, né? Que deve estar acompanhando a gente ainda. Ele intermediou esse encontro. Agradecer Pronto. a todo mundo.
E na próxima live, com certeza, a gente vai fazer, a gente avisa aí, vocês ficam ligados nos nossos stories, no feed, que a gente vai publicar. Viu? Valeu, Laura. Obrigada. Tudo certo. Valeu, Rafa. Rafa é fera no marketing, minha gente. Sigam ela, acompanhem, só dicas bacanas, show. Eu tô acompanhando lá, tô curtindo tudo. Valeu. Valeu, Rafa. Beijo. Tchau. Tchau.